Pessoal, então vamos lá. Para nós compreendermos aqui a ideia de razão e proporção, então eu vou explicar aqui razão e proporção, conteúdo algébrico, né, de álgebra, do 8º ano. Então a gente está fazendo uma revisão, né, de alguns conceitos. Caso vocês tenham estudado, vão se recordar. Caso não tenham estudado, vão aprender. E caso tenha necessidade, corra atrás do prejuízo, né? Então, razão. A ideia de razão na matemática é uma ideia de comparação, tá? Então, quando nós dizemos razão entre duas grandezas, agora no 9º ano a gente vai ver razão entre dois segmentos de reta, então nós vamos ter uma comparação entre dois segmentos de reta, tá bom? Então a ideia de razão fundamental na matemática é uma ideia de comparação, tá bom? E ela é uma fração, né? A ideia de razão é uma fração que é uma divisão. Então são 4 termos sinônimos, né? São 4 termos da matemática sinônimos. É exemplo lá da língua portuguesa que nós temos os sinônimos, né? Palavras com o mesmo significado, mas que dependendo do contexto a gente usa uma ou a outra. Então aqui também nós vamos ter essas 4 palavras como sinônimas e dependendo do contexto matemático eu vou usar razão, dependendo do contexto matemático eu vou usar fração, dependendo do contexto matemático eu vou usar divisão, né? Todas com uma ideia de comparação. Nesse caso agora do teorema de Taves, dos segmentos proporcionais, da semelhança de triângulos e semelhança de figuras, nós usamos muito a ideia de razão. Tá bom? Então a gente usa muito o termo razão, tá? Que significa uma comparação entre dois segmentos. Então nós vamos fazer comparação entre dois segmentos de reta, nós vamos fazer comparação entre dois triângulos, entre dois polígonos, etc, etc, tá? Então, lembrando do conceito matemático de fração, o de razão vai ser o mesmo, é uma divisão entre dois números reais com b diferente de zero, né? Então, esse b no denominador, ele não pode ser zero, né? A gente não tem fração com denominador zero. Consequentemente, nós vamos ter razão com denominador zero, tá bom? Então, b diferente de zero. E aí a definição de proporção. Então, a gente já viu a definição de razão, que é uma comparação entre duas coisas, duas grandezas, dois segmentos de reta, no caso agora. E a ideia de proporção é uma igualdade entre grandezas ou entre duas ou mais razões. Desculpa. Então, proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Eu tinha escrito ali razão no plural, risquei ali, né? Porque no singular, risquei ali porque está errado, é plural, tá? Então, proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Plural, por favor, tá? E aí a gente vai ter essa situação, ó. A está para B, assim como C está para D. Então, eu até escrevi essa forma que a gente fala e essa forma que a gente lê, tá? A está para B, assim como C está para D. Então, temos aí para vocês conseguirem entender. Depois eu mando foto também desse meu resumo aqui no meu caderno, eu mando foto para vocês poderem copiar, tá bom? Então, seguindo, para verificar a proporcionalidade entre duas razões, faltou ali, nós multiplicamos cruzado. Então, nós vamos multiplicar cruzado. E se os resultados dessa multiplicação for iguais, significa que a proporção é verdadeira. Então, como a gente já viu, né? A está para B, assim como C está para D. E eu usei aqui 2 cores de caneta para identificar A e D como sendo os extremos e B e C como sendo os meios, tá? Tudo por conta que a ideia de proporção é essa ideia aqui que eu até
destaquei com o marca-texto aqui, ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, uma proporção é verdadeira quando nós verificarmos isso, quando o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. E gravem isso, porque isso é a base de cálculo, tá? Porque nós vamos equacionar, nós vamos montar uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Consequentemente, vai ter uma incógnita aí, né? É álgebra, então eu iniciei falando que é álgebra. Então, quando a gente fala álgebra, tem letra, tem incógnita, tem variável. Então, se eu tenho igualdade e se eu tenho variável, eu vou ter uma equação. Então, eu vou equacionar um problema. Então, gravem bem, isso aí está até grifado aqui no meu caderno com marca-texto. Eu vou mandar a foto, se vocês quiserem copiar no caderno de vocês e marcarem também, marquem para saberem disso. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa é a base para a gente resolver todos os problemas de segmentos proporcionais, de teorema de Taves, de semelhança de triângulos, de semelhança de polígonos. A base é essa, tá bom? E aí, ilustrando isso, eu coloquei 2 exemplos aí. Um exemplo para verificar uma proporção verdadeira. Então, nós temos aí, ó, 5 está para 20, 5 está para 20, assim como 3 está para 12. Vocês podem falar, professor, você não colocou a igualdade aí. Tá faltando a igualdade. Então, vou colocar aqui a igualdade, tá? Para ficar certinho. 5 está para 20, assim como, a gente não lê igual, tá, gente? A gente fala assim como 3 está para 12. Multiplicamos cruzado, nós temos 5 vezes 12, 60, 3 vezes 20, também é 60. 60 é igual a 60, ou seja, o produto dos extremos, 60, é igual ao produto dos meios, também 60. Então, essa proporção aqui, ela é, de fato, verdadeira. E aí, uma outra situação em que nós temos, né, como eu falei, isso aqui é estudo algébrico, então, letra, né, temos aqui uma incógnita, x aqui. X está para 9, assim como 4 está para 12. Então, nós vamos usar a ideia, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, para achar, então, o valor de x. Então, multiplicando os extremos, x vezes 12, 12 vezes x, 12x, igual a 9 vezes 4, é o produto dos meios, 9 vezes 4. 12x igual a 36, x igual a 36 dividido para 12, x igual a 3. Então, o valor de x aqui que torna a proporção verdadeira é 3. Então, nós podemos verificar isso, ó, 3 está para 9, assim como 4 está para 12. E quando multiplicamos cruzado, 3 vezes 12 é 36 e 9 vezes 4 também é 36. 36 é igual a 36, a proporção é verdadeira para x igual a 3, tá bom? Então, essa é a base de cálculo que nós utilizamos e é isso que nós vamos usar para nós trabalharmos e para nós fazermos as atividades desse PET 2, tá bom? Arregaçem as mangas e mãos à obra.